É curioso que a Emília Pérez esteja explodindo agora, só, né, com esse atraso tão grande, porque eu já assisti há algum tempo, assisti na época do Festival do Rio, assim que eu acabei de voltar da Mostra de São Paulo, ocasião em que eu assisti vários outros filmes da temporada de prêmios também, mas que só agora estão entrando em cartaz nos cinemas, e já naquela época eu comentei no Letterboxd, fiz um comentário bem extenso sobre o filme, que eu vou colocar aqui na descrição também, deixando claro todos os vários pontos negativos do filme, mas naquele momento ainda era de uma pós-consagração do filme, porque ele estreou no Festival de Cannes com muito sucesso, ele ganhou 2 grandes prêmios no Festival de Cannes, incluindo Melhor Atriz, que foi um prêmio dividido entre as 3 protagonistas, e o prêmio do júri, né, o prêmio uma espécie de terceiro lugar do Festival de Cannes. E quando ele estreou em Toronto, uns meses depois, ele também teve uma repercussão muito boa do público por lá. Passado um tempo, porém, mesmo com a excelente repercussão nas premiações da indústria, Globo de Ouro, BAFTA, Critics' Choice e o Oscar, né, que indicou ele em 13 categorias, ele já vinha provocando um ranço muito grande, tanto nas redes sociais, por conta de alguns cortes que estavam saindo por aí, notoriamente o corte da música da vaginoplastia, que se tornou talvez o mais emblemático para demonstrar como o filme não funciona, mas principalmente quando ele chegou nos mexicanos, o povo retratado pela história do filme, e no México o filme foi absolutamente detonado. No Brasil existia naturalmente uma rixa com Ainda Estou Aqui, que acabou sendo indicado tanto a melhor filme internacional quanto a melhor filme, foi uma grata surpresa, uma surpresa absolutamente extraordinária, mas minimamente anunciada por algumas pessoas, entre as quais eu também, mas o ranço em torno dele não é só por conta da rixa, não. Os brasileiros finalmente foram descobrindo, tanto críticos como agora que o filme está entrando em cartaz, público gradualmente também, que Emília Pérez é provavelmente o maior surto coletivo do Oscar em algumas décadas. Contando a história para quem não sabe, Emília Pérez trata de um traficante, um chefe do narcotráfico chamado Manitas, que contrata uma advogada para ajudá-lo, né, auxiliá-lo no processo de redesignação de gênero. Não só no procedimento em si, na parte cirúrgica, na parte de resolver como proceder, como também no processo de forjar a própria morte, porque já que o personagem é responsável por vários crimes, vários tipos de coisas hediondas, né, do narcotráfico mexicano, é um personagem que precisa desaparecer do mapa e renascer. Então, a personagem, no caso, renasce como a Emília Pérez. E uma vez Emília Pérez, ela sente a falta imensa dos filhos e de alguma forma também da esposa, mas principalmente dos filhos. Quem interpreta a Emília Pérez, né, tanto na fase Manitas quanto na fase Emília Pérez, é a Carla Sofia Gascon, que notoriamente nos últimos dias, nas últimas semanas, acabou se envolvendo em uma série de polêmicas. A primeira grande polêmica foi quando ela falou diretamente da campanha da Fernanda Torres, numa entrevista aqui no Brasil, concedida à Folha de São Paulo, né? Nessa entrevista ela falou que pessoas que estão próximas à Fernanda Torres estão articulando ataques sistemáticos a ela, e isso diz muito mais, supostamente, sobre Ainda Estou Aqui do que sobre Emília Pérez, então isso foi alvo de muitas controvérsias no mundo todo, mas a coisa toda explodiu de vez quando foram descobertos por uma jornalista que não é brasileira, inclusive, tweets antigos, outros não tão antigos assim, da Carla Sofia Gascon, falando de uma série de questões muito complicadas e muito problemáticas, tanto com relação a minorias, como com relação a questões raciais, com relação a questões xenofóbicas, que ficaram bem claras nos comentários dela também. Ela foi totalmente limada da campanha da Netflix, a Netflix largou a mão dela completamente. À altura que eu tô gravando esse vídeo, o Jacques Audiard, diretor do filme, também largou a mão da Carla Sofia Gascon, e ela tá totalmente por conta, ela tá jogada aos leões. Não tô falando aqui, jamais vou fazer esse juízo de valor se a Carla Sofia Gascon merece o hate que ela tá recebendo ou não, independente do quão detestáveis possam ser os comentários dela. Mas o que me impressiona é como precisou realmente de uma campanha negativa envolvendo essa mulher, envolvendo o ódio que ela de alguma maneira propagou, para que Emília Pérez se tornasse o patinho feio da disputa, para que ele se tornasse o filme surto coletivo, o filme campo minado, o filme que ninguém quer chegar perto e que periga, levando em conta toda essa controvérsia, sair do Oscar com ou um prêmio apenas ou nenhum prêmio, a depender de como esteja o ânimo dos votantes nesses próximos dias, nessas próximas semanas. É um mês muito crítico, o mês de fevereiro, porque a partir do dia 10 em diante vão começar as votações e o caos em torno de Emília Pérez, né, o caos e o caldo do filme está muito, muito intenso, está muito absurdo e muito propagado pela mídia, né.
todos esses elementos extrafílmicos, eles, por mais detestáveis que sejam, já que o Diá falando de países que falam em língua espanhola, questão da Carla Sofia Gascon, representação mexicana, os comentários da comunidade trans com relação ao filme, que já vem de muito tempo também, tudo isso é uma mistura de fílmico e extrafílmico. Mas o filme Emília Pérez, ele é um caos absoluto de tom, de estrutura, de gênero, de forma e de narrativa. Do ponto de vista narrativo, ele não sabe, ele absolutamente não sabe para onde ele quer ir. Ele começa com a Zoe Saldana como a protagonista, aparentemente, no papel dessa advogada, porque é através dos olhos dela que a gente vê tudo o que acontece em Emília Pérez, mas é uma personagem que basicamente é uma tela em branco sobre a qual a Zoe Saldanha tem que ficar pintando uma pintura de macaco, de caras e bocas. Então, ou seja, ela tem que ficar inventando coisa ali ou sendo colocada, no caso, pelo diretor para fazer as coisas, as coreografias mais constrangedoras que eu me lembro de ver em um musical desde Cats e The Prom, na verdade. E o que eu digo, por que eu digo isso? Porque a personagem, ela começa o filme como alguém que está revoltada com o sistema, e no momento que ela é sequestrada pelos capangas do Manitas, do então Manitas, e coagida a fazer esse trabalho, ela se transforma de uma hora para outra, literalmente de uma cena para outra, numa apaixonada pela causa de um personagem detestável, que é o personagem do Manitas. Independente de ser uma personagem trans e ser uma mulher trans, ainda em processo de redesignação, é um personagem detestável, que representa a morte de milhares de pessoas, provavelmente. Mas a causa chama a atenção dela. Ela canta na cena seguinte para o médico que ela quer fazer aquilo. A cena que ela canta para o médico é um constrangimento interminável. Aliás, é um constrangimento que de fato é interminável, porque se segue pelas cenas seguintes, incluindo aí a cena da vaginoplastia, que é uma cena que parece que ela tá, sei lá, numa festa com as pessoas oferecendo doces para ela e todo mundo cantando, ó, que coisa linda, vaginoplastia, mamoplastia, oferecendo aquilo tudo para ela, e ela yes, comemorando aquilo ali de uma forma eufórica, né? Quer dizer, aquilo tudo ali é tão bizarro que enquanto eu assistia pela primeira vez, eu quase entendia como realmente uma brincadeira. O problema é que mesmo quando você tenta encarar a Emília Pérez como uma sátira, como algo que está ridicularizando de alguma maneira com aquilo, talvez ele fique ainda pior. A pergunta que eu faço é: por que você ridicularizaria com aquilo? O que é que tem no processo de redesignação? Tá difícil falar essa palavra. O que é que tem no processo de redesignação de gênero para ser ridicularizado ou feito de chacota? O que é que tem de engraçado nisso? O que é que tem de engraçado ou de musicado em algo como um chefe de narcotráfico se transformar numa mulher e tentar remediar o passado através de uma busca pelos mortos, pelos corpos? Não tem nada de engraçado ou minimamente lógico nessa narrativa, nessa ordem narrativa. E a opção do filme, na verdade, como se vê na cena seguinte, não é pela sátira, é de levar isso com uma certa virtuose, uma coisa meio Birdman das ideias, meio Inhárrito, na verdade. Ele não tem exatamente plano em sequência, mas ele tem uma mistura de fantasia e de realidade, como se vê, por exemplo, na cena emblemática, no pior sentido possível, em que a Zoe Saldanha canta El Mal, a música que está concorrendo ao Oscar e que ganhou o Globo de Ouro, né, que é uma música tenebrosa. Mal é uma música, é um sussurrado interminável, na verdade. Nessa cena fica claro que o filme quer ser elaborado esteticamente. É provavelmente a cena em que a fotografia mais chama a atenção pelo contraste, pela escuridão, né, em torno da personagem, uma coisa como um palco mesmo, ele transforma aquilo meio numa ópera. Mas a coreografia é tenebrosa, a Zoe Saldanha só sabe fazer isso, basicamente, ela faz, e não é culpa dela, óbvio que é uma questão ali de coreografia e de direção, mas é muito constrangedor o que fazem ela fazer, ficar subindo em cima da mesa, esfregando o cabelo de um manequim nas partes íntimas, andando pra lá e pra cá, girando enquanto a câmera dá um zoom e volta. Então é um trabalho feito para chamar a atenção pela direção, feito para chamar a atenção pelo estranhamento, mas que nunca consegue fugir de uma ideia de fetichização daquilo. E pior, nunca consegue construir uma lógica formal que perdure durante o filme, porque em alguns momentos ele tenta ser mais elaborado esteticamente, como nessa sequência que eu citei, em outros, aliás, em quase todas as cenas que não são musicadas, ele é filmado com uma câmera na mão genérica de streaming, com alto contraste, horrorosa, uma coisa meio anos 2000, absolutamente antiquada, e lá pelo terceiro ato ele vai entrando numa vibe de novelão de máfia que põe a perder, eu não vou dizer a lógica que ele tinha, porque ele não tinha lógica, mas põe a perder a tentativa de lógica que ele tinha até o momento. Porque ali você vai lidar com a personagem da Selena Gomez, que vai ganhando protagonismo no filme a partir da segunda metade, que faz justamente esse papel da esposa da Emília Pérez, que
quer de alguma maneira assumir um certo espaço ali no terceiro ato. Essa personagem tem um arco tenebroso, ela vira da água para o vinho completamente, depois do vinho para a água de novo por conta de uma canção. Aliás, de uma das canções mais mal escritas, parece literalmente que você está ouvindo alguém improvisar uma melodia a partir de um diálogo ruim ali no terceiro ato. Então a Emília Pérez acaba sendo meio que bomba chiando em todas as direções que você olha, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista da estrutura, em termos formais, em termos musicais, nas interpretações. Eu salvo aqui cenas específicas em que a Carla Sofia Gascon tem uma entrega emocional muito boa, independente da pessoa, Carla Sofia Gascon. Eu realmente gosto da presença física dela no filme, eu acho que ela tem bons momentos, mas é de um binarismo, é de uma simplificação, é tão grosseira o Jacques Audiard falando de pessoas trans. Então, como eu já venho alertado há muito tempo, isso daqui é um erro por si só. É um erro gigantesco como filme, que é muito triste que ele precise da destruição absoluta da imagem de uma pessoa trans, independente do que ela tenha feito. Não estou jamais defendendo a Carla Sofia Gascon aqui, muito pelo contrário. Ela tem que responder pelo que ela falou, de alguma forma, mas é muito trágico que precise disso, que a primeira atriz trans indicada ao Oscar se transforme na vilã, na grande vilã da temporada de prêmios. Isso eu acho que diz muito sobre Emília Pérez como filme, na verdade. É uma culminação de uma tragédia anunciada, lá atrás, e que durante vários meses ninguém quis ouvir. Cannes não ouviu, Toronto não ouviu, os prêmios da indústria não ouviram, membros da indústria de modo geral não ouviram, e agora parece que a coisa chegou num ponto cumulativo, a coisa explodiu de vez. Que saia da premiação sem prêmio nenhum e que ainda estou aqui, chegue fortalecido. Isso é o que eu espero, isso é o que merece acontecer.